Trouxeram o homem até Jesus. Quais eram as impossibilidades dele? Era problema na comunicação. Não conseguia ouvir e mal podia falar. As pessoas que chegaram até ele perceberam que ele emitia sons, mas que não tinha resposta. E sabe uma coisa que o diabo tem feito nesses dias? Nós temos a comunicação cortada. É quando alguém fala algo esperando o outro entender, mas o outro não entende. É quando você procura ajuda de alguém que às vezes está bem perto de você, dentro da sua casa, e vocês não conseguem se entender. É quando você está tentando falar e buscando, quem sabe, refúgio, abrigo, socorro, um abraço, como aqui recebemos do Espírito Santo. E você não consegue comunicar como você gostaria. E você não consegue ouvir a resposta como você queria. Sobre a comunicação, Paulo também diz para nós que mesmo que nós não saibamos como orar, o Espírito Santo de Deus intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui na terra ninguém pode te entender, mas nos céus, os céus continuam de ouvidos estendidos para ouvir aquilo que você tem a dizer. Talvez você esteja esperando uma resposta e você olha à direita, à esquerda, à frente, atrás, não vem. Eu digo a você, volte a atenção aos céus, porque essa noite a resposta vem dos céus. As impossibilidades dele faziam com que a comunicação fosse cortada. Esse é um tempo que muitas vezes nós clamamos e ninguém entende. Final do ano e início do ano a gente continuou ouvindo uma história pela internet. E também a TV começou a noticiar sobre uma jovem de 22 anos que foi vítima de fake news e começaram a inventar uma história sobre ela. Como o youtuber que inventaram a história sobre ela era muito famoso, ganhou uma repercussão nacional muito rápido. Eu não sei se você acompanhou isso. E a jovem, ela pedia para parar. Ela gravou vídeos na internet. Ela fez textos enormes na internet. Ela mandou mensagens pedindo para que as pessoas parassem de inventar isso sobre ela. Ela falou. Quem era para parar não parou, não deu ouvidos. Sabe o que essa jovem fez? Ela tirou a própria vida. Porque quando a gente fala e as pessoas não conseguem entender o que a gente está falando, isso é uma impossibilidade que paralisa a nossa vida, que freia a nossa vida, ou como a jovem pode até tirar a nossa vida. Mas essa noite a comunicação está sendo restaurada. Essa noite, primeiro, a comunicação com os céus é restaurada. A comunicação dentro da sua casa hoje vai ser restaurada. A comunicação com as pessoas que te cercam vão ser restauradas, porque hoje Jesus está no meio de nós, para que Ele possa fazer isso dessa forma em nós. O texto que nós lemos segue, e o versículo 33 fala algo tremendo, gente. Jesus viu a condição do homem. Ele estava acompanhado de amigos ou de familiares, de vizinhos. Alguém que teve compaixão levou ele até Jesus. Mas aí o 33 que nós lemos diz: depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Quero pegar a primeira parte desse texto. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão. O que Jesus faz com aquele homem mostra para nós que ele tem um tratamento para nós exclusivo. Ele consegue olhar para a gente no meio de uma multidão. Ele consegue olhar para a gente no meio das outras pessoas que nos cercam. Só que o que ele tem para fazer em nós muitas vezes vai ser diferente do que ele já faz em outras pessoas. Jesus não é um Deus que trabalha em massa como uma fábrica, como uma indústria. Ele tem um processo especial para cada um de nós. Ele tem um tratamento particular para cada um de nós. E essa noite eu digo, você está no lugar onde Deus tem um tratamento especial com você. Você está no lugar onde Ele faz de forma exclusiva que só cabe em você. Ele leva a parte. E Ele vai começar um processo que ao longo da Bíblia só cabe no homem. Se os ouvidos são tampados, eu vou tocar nos seus ouvidos. Se a sua língua está presa e você não consegue falar, Jesus cospe e toca na língua do homem. Um processo só para Ele.
Graças a Deus que foi só para ele. Imagina uma corrente, uma campanha dessa. De alguém cuspindo e colocando a mão na nossa boca. Um processo particular que só cabe nele. O que eu entendo aqui, pastor Genilson, é que quando Jesus faz dessa forma, ele está dizendo: o meu procedimento com você é diferente do procedimento com outras pessoas. Processo e propósito, caminho de mãos dadas. Muitas vezes a gente pensa bem assim: olha, eu vou suportar o processo para que eu possa viver o propósito. Não, é uma fase diferente da outra. Os dois caminham de mãos dadas. Jeremias fala que desde o ventre da mãe dele, Deus escolheu ele, ou seja, ele tinha um propósito desde o dia que nasceu, ele tinha um propósito já estabelecido, e como criança, assim como eu e você, tem processo para chegar nesse lugar, mas não quer dizer que eu só vou começar a viver o propósito quando acabar os processos. Não, 2023 teve propósito e teve processo na sua vida. 2024 vai ter processo, vai ter propósito na sua vida. Porque o nosso Deus só que a gente caminha de mãos dadas, processo e propósito. A cada fase que eu quero levar você, eu estabeleço uma nova meta para você. Eu começo um novo processo em você, para que você possa viver a plenitude do seu propósito. José recebe um sonho com 17 anos de idade, você lembra disso? O que ele sonha, todo mundo percebe que vai ser o propósito dele. Mas você vai dizer que quando ele chegou na casa de Potifar, ele já não estava vivendo o propósito. Você vai dizer que ainda quando os irmãos venderam ele, já não fazia parte do propósito. Você vai dizer que quando ele estava na prisão, no presídio, ali já não estava vivendo o propósito. Ainda que ele estivesse por um processo doloroso, em todo lugar que ele estava, ele sabia viver o propósito. E por viver o propósito, Deus exaltou ele e colocou ele no lugar aonde o sonho dele levou ele. Entenda, você vai passar por processos, por situações delicadas, mas passe por cada um deles sabendo: Deus tem um propósito em tudo isso. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito com essa fase que eu estou enfrentando. Levou a um lugar particular, longe da multidão. E agora o que ele faz? Toca nos lugares que dói. Toca nos lugares das impossibilidades. Toca nos lugares onde não tinha vida, não tinha comunicação. Eu entendo algo, eu posso afirmar aqui para nós, para que Jesus possa fazer tudo o que Ele tem para fazer no seu 2024. Você está disposto, está disposta a deixar Ele tocar aonde é a sua impossibilidade? A deixar Ele tocar aonde é a sua dor, a deixar Ele tocar aonde é a sua ferida, a deixar Ele tocar no lugar aonde não tem vida acontecendo. Se você permitir que Ele toque nesse lugar, você vai desfrutar do sobrenatural que Ele tem para você, porque Ele está disposto a fazer isso em você.